Olá, bom dia, muito bem-vindos ao programa Manhã Viva na nossa TV Canção Nova Portugal. Começamos juntos mais uma vez nessa manhã o nosso programa que traz sempre temas interessantes, temas para o nosso crescimento, não só na espiritualidade, mas também temas de formação. E o tema do nosso programa de hoje é ecologia e espiritualidade. O que tem a ver essas duas palavras? Ao longo destes anos, o movimento Focolares tem estado presente no Manhã Viva, em algumas vezes em outros programas, de diferentes formas. Já recebemos jovens que se preocupam com o ambiente, com as alterações climáticas e a escassez de comida, mediadores familiares e mediadores da paz. Hoje está conosco Ana Rita Taledo. Quero já acolher a Ana, bem-vinda. Obrigada. Obrigada a nós pela sua presença. A Ana faz parte do movimento dos Focolares. Vai contar um pouco para nós também da sua experiência, do seu chamado. Nós conhecemos e admiramos muito os Focolares, né? Depois de vários anos ligada ao direito, ela é formada em direito e ao ensino, também dedicou alguns anos da sua vida aos migrantes e refugiados. Um dos seus hobbies tornou-se uma paixão e hoje está a transformar-se num projeto. Vamos conversar sobre esse projeto que une essas duas vertentes muito importantes para nós, não é? Que é a espiritualidade e também a ecologia. Mas antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo com a Ana, nós vamos rezar entregando o nosso programa, como nós sempre fazemos, a Deus pelas mãos de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Consagramos-nos ao coração imaculado de Nossa Senhora. Vamos rezar a consagração? Você já rezou hoje, já em casa, consagrando sua vida, sua família, todo esse dia que vamos viver, vamos consagrar-nos, porque Nossa Senhora prometeu aqui em Fátima que o seu imaculado coração seria o refúgio e o caminho que nos conduz a Jesus. Então, não há lugar melhor para nós estarmos do que o coração de Nossa Senhora. Vamos rezar? Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Consagro também a minha família. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Quero começar, Ana, pedindo para você contar para nós, para quem nos acompanha, né? Primeiro, da sua participação, seu chamado a esse movimento tão lindo que é os Focolares. Então, eu conheci o movimento em Lisboa, que eu sou de Lisboa. Eu tinha 9 anos e era uma criança muito, muito, muito tímida. Muito, por natureza, assim, muito reservada. Sim. Conheci com a minha família, nós fomos os 4, somos 4. Eu tenho um irmão, somos 4. E fomos os 4 a um encontro, algures em Lisboa, já não me recordo, isto já foi há muitos anos, já fez 40 anos, já fez. E desse encontro eu já não me recordo tudo, mas Sim. Depois foi interessante que depois foi aos meus 13 anos, depois de vez em quando convidavam-me para um encontro, para uma Mariápolis, que é o nosso encontro de verão, com todas as pessoas de todas as idades, todas as vocações, um encontro de verão que se vai mais a fundo, mas também se faz férias, pronto. E foi aos 13 anos que eu senti, então sim, como dizia a Vânia, esse chamamento. Senti mesmo. Eu era uma adolescente, como todas as outras, mas Sim. eu senti que Jesus realmente me fez recordar aquele ideal
de vida, aquele ideal cristão de vida, de viver o Evangelho, que eu tinha escutado quando tinha 9, 10 anos. Eu tinha ido a um encontro ou outro, depois fui a mais outro encontro, assim, mas sempre muito tímida, não falava quase com ninguém, mas interiorizei. E recordo-me que nessa auge da adolescência, entre os 13 e os 14 anos, lembro-me perfeitamente no meu quarto de ir à varanda e olhar para o céu, para as estrelas, não é? E com os meus pensamentos, é uma história comprida, agora não vou contar tudo, mas senti e disse, eu quero experimentar, ver se é verdade, aquilo que eu escutava nos encontros, de que quando nós pomos o Evangelho em prática, quando amamos o irmão, sentimos uma alegria inconfundível, uma alegria que não se pode trocar por mais nada e que o nosso coração quase que explode de alegria. Que esse amor ao irmão é a pedra de toque. Não é? E eu disse, olha, eu quero mesmo ver se é verdade. Ou estavam-me a contar uma história, alguém me estava a contar uma história porque eu via adolescentes como eu a contar as suas experiências de vida do Evangelho. Como é que punham em prática aquela frase, aquela outra frase. Então o Evangelho tornava-se vivo. Era qualquer coisa assim, até fantástico, não é? Parecia uma coisa fantástica, que as frases que nós escutávamos na missa, estava lá o Senhor Padre a dizer umas frases, que de repente se tornassem vivas, fossem reais, e Deus intervinha na nossa história. Então eu recordo-me das primeiras coisas que fiz. Eu tinha-me afastado um pouquinho do movimento nessa altura, esses anos, e depois fui eu que quis relembrar. Então andei à procura de um livro, queria um livro. Naquela altura os livros não eram tão fáceis de... está há 40 anos quase. Onde é que eu vou procurar aquele ideal, aquele que eu conheci um dia? Então recordo-me que a primeira coisa que eu fazia era... Eu sabia que tinha que fazer aquilo que nós chamávamos atos de amor, não é? Pequenos atos de caridade. Era esse o caminho para... Não tinha que fazer nada de muito especial, mas... E recordo-me dos primeiros atos de amor que fiz em casa aos 13 anos, 14, de pôr a mesa. Eu que tinha posto a mesa muitas vezes lá em casa, mas lembro-me de uma vez em que, de repente, pôr a mesa era para Jesus. Era Jesus que se ia sentar à mesa. Era o meu pai, a minha mãe, era o meu irmão, mas era Jesus. Então, lembro-me de estar a medir o espaço do garfo e da faca para ficar bem direitinho, o copo no sítio, porque já não era... Era diferente, não é? Depois, lembro-me, por exemplo, eu morava num 3º andar. Tínhamos escadas, não havia elevador. E eu, tímida como era, continuei a ser. Lembro-me que às vezes faltava alguma coisa para o jantar. Lembro sobretudo do vinho, não sei, lembro-me que às vezes faltava o vinho para a refeição. Então às vezes era preciso ou pão, às vezes era pão. E o pai, ou a mãe, mas mais o pai, acho que pedia para ir à mercearia que estava em frente. E eu, na minha timidez, custava-me até às vezes ir eu comprar qualquer coisa. Eu que não tinha dinheiro, era uma adolescente, não tinha dinheiro meu. Só o facto... Mas eu ganhava coragem, ia. Atos de amor. Fazer este ato de amor e dizer, não, eu vou comprar, sou a primeira, eu vou comprar o vinho. Depois vinha com o garrafão, 5 litros, nessa altura era com os 5 litros pela escada acima, 3 andares. E recordo-me que foi assim que comecei a... E uma coisa gira foi que nunca ninguém me tinha dito propriamente que eu devia rezar o terço. Mas uma coisa que eu comecei a fazer secretamente, os meus pais não sabiam. Eles não sabiam. Sim. Eu comecei aos 14 anos, não sei o que foi, mas eu comecei a rezar o terço todos os dias. E era o meu momento com Maria. Depois comecei a ir à missa com frequência. A nossa fundadora falava-nos muito deste encontro com o Rei. Muito, né? Este encontro diário com o nosso Rei. Ele está ali à espera. Então tu podes ir ou podes não ir. Ele está sempre à tua espera. E eu digo, olha, tenho esta chance, uma audiência com o Rei, tenho que aproveitar. Então começava a ir, os meus pais ainda não sabiam que eu ia todos os dias à missa. Escapava ao fim das aulas
Pronto, mas depois muitos... Que bonito. Isto foi no início, não História, é? né? Pois... Uma história tão bonita que também nos convida a repensar a forma como a gente faz as coisas, não é, Ana? Inspiradora. Fazer nós, te ouvindo, né? Eu tenho certeza que quem está em casa, fazer atos de amor, ao invés de fazer um trabalho por fazer, tem que fazer, e às vezes até a reclamar, porque reclamamos, né? Pensa uma adolescente que faz como se estivesse fazendo por Jesus, né? A gente aprende e inspira-se, não é? E aí te levou realmente a seguir esse caminho, né? Realmente era chamada. E a gente percebe também, lembrando que você disse que a Chiara Lubick, né, a fundadora de vocês, ela falava muito desse amor universal, né? Amar os outros, expressar que nós amamos Jesus no amor ao outro. Sim. Eu vejo que é muito isso a linha, né, dos focolares, Sim, não é? sim, sim. Mas, Ana, conta para nós. Depois você foi trabalhar com refugiados. E Então... daí é que nasceu o seu projeto. Ou seja, entre os meus 14 anos e os meus 40 e muitos, agora não me recordo, houve aqui um interregno de tempo. O que acontece é que foi também muito uma aventura que Deus vai nos conduzindo se nós deixamos e se pedimos também que Ele nos inspire e se estamos prontos. É um desafio, não é? A deixar de lado, abdicar de algumas seguranças que temos humanas para seguir aquilo que nos parece que é por onde Deus nos está a encaminhar. E foi um bocadinho isso que aconteceu. Eu deixei um trabalho que tinha de 12 anos atrás, estava efetiva numa empresa, estava a trabalhar na área jurídica, mas senti que já não era ali o meu lugar, por vários motivos. E foi um desafio com Jesus também, porque não podia deixar o certo pelo incerto. Pronto, e também aí eu senti mesmo a mão de Deus, que de repente, eu tinha enviado um currículo para fazer voluntariado com refugiados nesta instituição. Voluntariado. E enviei o currículo, fui lá a 2 entrevistas para voluntariado. Porque eu já tinha feito voluntariado com estrangeiros, com migrantes na Jordânia, na Grécia e no Egito. Tinha as minhas férias. Então o que é que acontece? Eu tinha enviado este currículo e passou um ano e não foi preciso, ninguém me chamou para fazer voluntariado. Eu continuei a trabalhar e de repente, do nada, telefonam-me. O diretor desta instituição liga e diz: nós precisávamos de fazer aqui uma entrevista e tal, Eu nem percebi que era para um trabalho. E era para um trabalho. Depois tiveram que esperar 2 meses por mim, porque eu tinha que dar o pré-aviso do fim do contrato. Cumprir os dias, Eles esperaram por mim, porque podiam ter dito: olha, a gente precisa já. Esperaram por mim, pronto. Então, daí, uma coisa que eu nunca fiz, em termos profissionais, eu nunca tinha trabalhado com migrantes, e muito menos na área social. Ou seja, eu tinha trabalhado sempre no privado, em empresas ou então no Estado a dar aulas. Aulas de moral, aulas de educação cívica. Então, trabalhar naquilo que é o terceiro setor, na área social, era toda uma novidade para mim. A grande bênção que foi para mim estes 4 anos e 3 meses de trabalho com migrantes e com refugiados, foi uma grande, grande bênção. Eu estava a trabalhar na Academia de Formação, portanto, eles vêm... basicamente, a aprendizagem da língua portuguesa é essencial para a integração, porque senão tu não consegues um trabalho, não consegues levar os teus meninos à escola, não consegues... Portanto, tu tens que conhecer a língua e depois o projeto em que eu trabalhava tinha aulas de língua e aulas de cultura portuguesa como complemento. Entendi. Para favorecer a integração. Essas aulas de cultura era eu que as fazia. E a minha chefia, a minha coordenadora, que foi uma pessoa espetacular e que também sempre me entusiasmou para ir para a frente, ela dizia: olha, tu vais todas as semanas levas os alunos a ver um sítio diferente e ali explicas. Se vão ao Castelo de São Jorge, falas da nacionalidade portuguesa, vão
à Sé, aos Jerónimos, e vais falando da história de Portugal, vais dando, quando falamos do azeite, das nossas tradições culinárias, tudo. Então, eu de repente encontrei-me todas as semanas a fazer tours. Olha. Em Lisboa, basicamente Lisboa, Cascais, fomos também a Cascais, e eu tinha que ir com os meus alunos, às vezes eram 20, às vezes eram 25, outras vezes eram 2, 3, os que vinham. Então tive que, para eles entenderem bem também as coisas, eu tinha que fazer muitas vezes o tour em inglês ou em francês. Porque tem muita gente de língua francesa da África, francófona. É verdade. E o inglês para os do Bangladesh, da Inglaterra, do Nepal, os da Síria. Pronto. Portanto, há uma série de... E foi a maneira também de... E, portanto, em resumo, este bichinho do turismo começou pelo facto de eu andar todas as semanas a fazer visitas culturais. E ter que descobrir caminhos. E, olha, vamos por aqui, vamos mostrar a Alfama, vamos falar do fado. E começou por aí. Deus foi conduzindo, mesmo, não é? Para que você unisse depois essas duas vertentes, mesmo, né? A mesmo. espiritualidade com a questão das expedições. E como é que nasceu esse projeto? E deixa-me só fazer uma ressalva antes de te contar como é que o projeto começou. Que para mim foi a principal experiência. Eu Sim. tinha, entre os meus alunos, eu tinha cristãos, mas mais de 50%, eu acho que posso dizer assim, mais de 50% eram muçulmanos. Então, tu, para falares da cultura portuguesa a muçulmanos, tudo fala de cristianismo. Mesmo se a nossa sociedade está descristianizada, está secularizada, Verdade. as igrejas, as estruturas, as ruas... Tudo mostra, né? Deus, né? As estações do metro, tudo são disto, são daquilo. Santa Apolónia, Santa Engrácia, Santa... É tudo santos. E, portanto, a uma dada altura, por exemplo, se eu tinha que falar de Portugal, eu tinha que falar de Fátima. Eu sempre tinha uma aula inteira sobre Fátima para... Mesmo os meus alunos muçulmanos gostavam de escutar. Porque Fátima... Também é o nome muçulmano, né? A história, né? A filha, a filha do profeta. Verdade. Então, para eles também... E ver a devoção, era bonito, pronto. Por isso, esta experiência com pessoas de outras religiões e de outras nacionalidades foi aquilo que me fez, sinceramente, começar a olhar para o meu país com outros olhos e para a minha cultura com outros olhos. E, de repente, apaixonar-me por este pequenino país, se compararmos com o Brasil. Nós somos 10 milhões, já contando com os migrantes. Portanto, os portugueses são, se calhar, 9 milhões e meio. Isto não é nada. 9 milhões e meio de pessoas não é nada. E eu fiquei com esta vontade de... Nós temos algumas riquezas que Deus permitiu na nossa história, permitiu que tivéssemos um grande apogeu no século XV e XVI, com os descobrimentos. E agora somos um país muito banal, muito pouco conhecido, mas que está a receber muito turismo. Muito, não é? Por isso, deste contexto e de voltar a valorizar as minhas raízes, foi a partir daí. Porque quando tu falas do teu país e depois quando alguém te pergunta: professora, mas o que é que caracteriza um português? Como é que é um português? E tu tens que ir à procura de perceber a tua identidade. Sim, não é? Que bonito. Portanto, e depois foi por isso, então, que nasceu este projeto. O que é que aconteceu? Esta entidade para a qual eu trabalhava, uma ONG privada da Igreja, mas por via dos financiamentos dos projetos de migrantes, com migrantes, teve que proceder a um despedimento coletivo. Portanto, fomos 20 e muitas pessoas dispensadas. Entendi. E eu também, pela primeira vez, fui dispensada. Assim, nunca tinha estado num despedimento coletivo, nunca me tinha acontecido.
E eu senti claramente que era a mão de Deus. Não consegui ficar preocupada porque parecia-me mesmo a mão de Deus para me dizer: é agora que tu tens que iniciar essa ideia do turismo religioso, esta ideia que já me acompanhava há mais de um ano. Sim. Tinha estado a fazer uns tours. Olha, quando foi a JMJ, eu fiz dois dias e meio de tour com 24 do Bangladesh, que estavam cá para... Tinha 2 bispos, um sacerdote, não, 2 bispos, 2 sacerdotes e depois os jovens. E pedi uma aluna minha do Bangladesh, pediu-me para fazer o tour de Lisboa, de Sintra, de Cascais. Fiz como pude o inglês, então fiz com eles o tour. Por isso, começou tudo... Que bonito. Já vinha de trás, mas foi o momento certo. Foi o momento certo. Ou seja, é impossível também conhecer a história ou ensinar a história de Portugal sem referir-se à espiritualidade, não é, Ana? Para mim é. Não tem como. Portugal, as raízes, não é, do país, né? E como que nasceu essa expedição, Caminho dos Monges? Olha, o Caminho dos Monges, agora seria toda uma história para explicar como é que eu descobri. Sim. Este percurso foi inaugurado em março, faz um ano. Portanto, fez agora um ano e poucos meses. Foi giro como é que eu não conhecia, mas aqui o Santuário de Fátima fez um encontro para guias, faz todos os anos um encontro para guias turísticos. Todos os anos faz um encontro para guias. Tipo uma formação? Uma formação de 2 dias Olha que para guias que ligados ao turismo religioso. Sim. Que queiram aprofundar. Eu não conhecia este congresso. Este ano disse, olha, vou participar. Calhava bem no meu calendário, vou participar. E todos os anos eles vão visitar um sítio. Uma cidade, um santuário, uma coisa diferente. Porque tem a ligação à história. E logo este ano era em São João de Tarouca, que é na zona Tarouca e na zona de Lamego. E eu nunca tinha ouvido falar daquele santuário. Uhum. O meu pároco, uns dias antes, tinha falado comigo e vai trabalhar no turismo, tem essas ideias. Eu gosto tanto. O meu pároco tinha 25 anos. Gosto tanto do convento de São João de Tarouca. E eu nunca tinha ouvido falar em São João de Tarouca na minha vida. Achei gira a coincidência que o Congresso dos Guias Turísticos de Fátima ia lá. E fui à internet procurar e vejo o Caminho dos Monges. E digo, há aqui uma rota, uma grande rota, são 42 quilómetros, que liga este mosteiro até à Régua, ao peso da Régua, no Douro. 42 quilómetros, interessante. E depois, quando fui ver a história, percebi que é lindíssima a história daquela zona ligada à ordem cisterciense. Portanto, os beneditinos reformados, século XI, São Bernardo de Claraval. E começo a ver uma grande ligação daquela zona com o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques. Ele, antes de ser rei, passava por ali, foi ali pedir graças para ganhar as batalhas e dava-se com os monges, com aquela pequenina comunidade de monges. O nosso rei, antes de ser rei, ainda antes da nacionalidade começar. Eu disse, isto tem aqui potencial histórico, tem aqui uma riqueza. Muito. E então preparei a mochila e nesse congresso éramos 50, 60, já não sei. Fomos visitar este santuário. Depois são 3 horas de autocarro, de Fátima, 3 horas de autocarro. Fomos, depois era preciso voltar e eu fiquei lá. Mochila às costas e fiquei lá. Para fazer o Caminho dos Monges, fiz sozinha. Para ver a rota. Fez a experiência, a sua experiência. Para ver como é que o grau de dificuldade, para ver... Fiz o Caminho dos Monges e disse, eu acho que isto tem potencial. É pouco conhecido, mas tem aqui muita história e muita cultura. Porque depois, quando chegamos ao Douro, vinho do Porto, pensar o quanto os monges, o vinho da missa, não é? Tu precisas de vinho. Sim. Num mosteiro, porque todos os dias tens que celebrar a missa.
Verdade. Eram 60, 70, 80 monges, não sei. Há 2 mosteiros naquela zona. E, portanto, também este cultivo da vinha, esta ligação ao vinho, todas estas habilidades que eles tinham de cultivo, de repartir as águas. É muito interessante a cultura daquela zona e, por isso, preparei esta rota e fizemos agora a primeira edição, a primeira vez com um grupinho. A questão dos alojamentos naquela zona é difícil, não há resposta de alojamento ali, há muito pouco, então não podia ser um grupo grande, então fizemos 6. Éramos 6, voltámos anteontem do Caminho dos Monges, temos algumas fotos, assim, mas é muito lindo. Depois apanhámos também as cerejas todas. Era só... Olha que maravilha! Ainda de bônus, apanharam as cerejas. Tivemos um bónus, toda a gente adora cerejas, então é a altura delas agora. Que bonito. Ana, mas nós vamos continuar a conversa no segundo bloco. O primeiro bloco já passou rápido. Vamos voltar aqui para conversar mais sobre essa expedição, né? Esse projeto tão bonito que une aí a espiritualidade, a ecologia, a história, né, Ana? O mais bonito que eu percebo é que é uma oportunidade também da pessoa conhecer a história do país, né? Quando você dizia da identidade, é muito importante isso, conhecermos a nossa história. Então, voltamos com essa conversa boa, já, aguarda só um instantinho. Estamos de volta com o Manhã Viva de hoje, conversando sobre espiritualidade, ecologia, história também de Portugal. Temos aqui a Ana Rita Taledo, que é a nossa convidada, que partilhava conosco no primeiro bloco a sua experiência pessoal, não é? Com a história, com a questão da espiritualidade também relacionada com a história do país, que bonito. E como ela descobriu um projeto novo, que ela está partilhando conosco também nos convidando, né, Ana, a participar, também a conhecer, porque também sentimos-nos interpelados para conhecer a história do país. Tenho certeza que quem acompanhou o primeiro bloco fez essa experiência. E agora nós vamos continuar conversando sobre esse projeto dela, esse convite, né, que ela começa, esse trabalho que ela começa com as pessoas, de levar a conhecer a história do país, ligando também a espiritualidade e a ecologia. E qual que é a diferença entre peregrinação, ecologia e espiritualidade? Se é que há diferença, né? Uau! Como é que elas podem estar interligadas? Olha, eu penso que tem muito a ver com a forma como cada um de nós sente aquele caminho. Como lê, as nossas chaves de leitura. Se pensarmos num caminho de Santiago, pode ser uma peregrinação, ou os caminhos de Fátima, pode ser uma peregrinação e pode não ser. Eu faço o caminho... Depende muito de como eu me proponho e do que é que eu quero descobrir. Porque se eu quero descobrir... Então, aí temos uma peregrinação. Se eu quero descobrir... Eu fiz o Caminho de Santiago o ano passado, pela primeira vez. Mas eu queria mesmo descobrir o que é que levou tantos milhares de pessoas ao longo de mais de 1000 anos, vamos dizer, mais de 1000 anos, a fazer aquele caminho. Havia qualquer coisa. Tem que haver qualquer coisa. Muita gente, né? Quer fazer e faz, né? E faz. Mas se tu fores a ver na história, é uma coisa muito antiga. Muito, muito, muito antiga. Já na Idade Média. Século IX, vamos dizer, a partir do século IX. Ora, se as pessoas daquela altura, os reis, até os reis, se punham a caminho, a pé, do burro... mas muita gente a pé, muitos nobres, muita a pé, para ir visitar o túmulo do apóstolo, não é? É porque há ali qualquer coisa. Não se arrisca uma vida, e nessa altura os caminhos não eram como são agora, não é? E eu queria descobrir também mas sempre ligada à história
não é? Sim. E esta identidade entre nós e os galegos, vai pouca diferença no sentido, esta identidade ibérica. Isto para dizer, uma peregrinação, depois a espiritualidade. Eu acho que este contacto com a natureza, ele já fala ao nosso coração. Mas é preciso também abrir as portas do coração, não é? E nesta relação com os outros, nós nunca caminhamos sozinhos, normalmente. Podemos caminhar sozinhos, mas sempre vai passar alguém, sempre vai passar um peregrino, Sim. sempre vamos conversar com o senhor do restaurante, onde vamos tomar não é? Se nós estivermos abertos aos outros, eu penso que Deus também fala nesse caminho, Sim. nesse caminhar. A questão da ecologia, para mim é parte integrante que eu, porque sou cristã, ou seja, a minha identidade cristã, faz com que automaticamente eu não vou deitar um pedaço de plástico para o chão, eu vou ter o cuidado de deixar a natureza como ela estava antes de eu passar, em que não se veja a minha marca, e vou ter o cuidado, porque é uma coisa de, por exemplo, ser um consumidor razoável, portanto, um consumidor consciente que se eu posso optar por uma solução. Eu dou-te um exemplo só. É uma luta. Eu, quando fui fazer os vários caminhos, várias pessoas me disseram, amigos meus que trabalham nesta área das caminhadas, que eu tenho que levar as t-shirts de caminhada. As t-shirts de caminhada são todas sintéticas, em acrílico. Todas. Porque chama-se de respiração, aquelas que respiram e que secam muito rápido. Tu, para Santiago, tens que lavar e... entendi. Tu lavas e vestes, lavas e vestes, lavas e vestes. Tens que levar pouca roupa. Certo. Mas é uma coisa que eu, já há muitos anos, assim, eu não uso plástico. Eu digo, eu não vou vestir plástico. Enquanto houver solução, eu vou optar pelo algodão, pelo linho. São t-shirts baratas, não precisa... Então, vou fazer essa opção contra a corrente. Contra a corrente, porque depois disseram, olha, mas depois não consegues secar, e depois tem o cheiro, e depois não seca, e depois não sei... Disse, olha, eu vou arriscar, eu vou levar t-shirts de algodão, não vou levar acrílico. Correu muito bem, secou tudo. Olha. Não houve problema. Para dizer... E são mais confortáveis, né? Eu gosto, mas eu cá... Portanto, esta ecologia é mesmo isto. Eu acho que é uma escolha. É um todo, né, Ana? É um todo. É um todo que a gente tem que pensar. É uma consciência. E não são as novas gerações apenas. A nossa também precisa conhecer melhor para também formar, né? Isso. As novas gerações, não é isso? Isso mesmo. Ana, e essa carta do Santo Padre, né, a Laudato Si, eu penso que ela deve ter inspirado também o seu trabalho, né? Que a gente vê que é diferenciado por causa dessa preocupação. Não é simplesmente, vamos fazer um caminho, uma expedição, tem preocupação com outras coisas, não é? O que te inspirou nessa carta do Santo Padre? Olha, eu... sempre brinquei, já há muitos anos que eu sempre brincava quando alguém me perguntava sobre mim, sempre disse isto porque é uma coisa que eu sinto, que nasci já com uma costela franciscana. Eu dizia, olha, eu devo ter nascido com uma costela franciscana, porque na relação com os animais, com a natureza, é algo inato em mim. Sim. E eu lembro-me, quando era bem pequenina, tinha 9, 10 anos, o quarto das minhas colegas, a parede do quarto, eu tinha só pósteres de gatinhos, cãezinhos, eu sempre gostei. Por isso, é uma coisa que já vinha comigo, de antes. E, mesmo na relação com os animais, eu recordo-me quando estive na Itália, tinha 20 e poucos anos, que eu trabalhava no jardim,
Não sei como é que era, todos os sapos. Eu cortava as ervas do jardim, trabalhava no jardim, mas tudo o que era sapos vinha ter comigo, tudo o que era bicharada vinha ter comigo. Pronto. Portanto, eu já nasci com essa coisa. Não faço um esforço. Porém, esta visão que o Papa nos deu com a encíclica, que é muito rica, uma das coisas que eu mais gostei foi mudar a perspectiva, alargar a perspectiva, para nós percebermos que um cristão, para já um cristão é necessariamente ecológico, não há outra via, porque a criação foi Deus que nos deu para salvaguardar, para usufruir, salvaguardar, e por amor às novas gerações que vêm, obviamente, e até por respeito desta obra-prima que é a criação. Quando nós recebemos um presente, não vamos logo estragar o presente, rasgar tudo. Vamos admirá-lo e admirar a pessoa que nos deu aquele presente, não é? E ainda mais esta natureza de tal maneira rica, de tal maneira misteriosa até, que nós ainda estamos a descobrir novas espécies. Todos os dias eu vejo, descobriu-se um novo tipo de sapo na Nova Zelândia. E eu pensei que no século XXI já tínhamos descoberto todas as espécies. Eu pensei. Eu todos os dias vejo, descobriu-se uma nova erva, não sei aonde, na floresta da Patagónia, que ninguém sabia que existia. E, portanto, Deus continua a surpreender-nos. Ora, quando o Papa diz, ele faz esta ligação entre o cristão o cristão é ecológico, o católico, o cristão eu digo cristão porque nós somos muito próximos dos nossos irmãos católicos, mas outra coisa é olhar a nossa perspectiva, por exemplo, a reciclagem. Eu faço a reciclagem em casa, eu procuro reciclar o óleo de fritura, eu procuro, eu já uso, estou a dar o meu exemplo, mas podia ser o shampoo em sólido há muitos anos, porque a quantidade de plástico que a gente poupa sem o frasquinho, e dou-me muito bem com aquele com o shampoo em barra. Pronto. Uma coisa é a minha vida pessoal, como outra coisa depois é a visão do mundo, a visão dos meus irmãos que me rodeiam e dos outros países, e perceber que enquanto nós vivermos numa lógica de usufruto, puro usufruir dos bens, e também numa lógica de que eu protejo o meu país, trato do meu país, mas não quero saber da economia dos outros países, então, enquanto isto for assim, nós nunca vamos resolver o problema ecológico. O que eu achei muito bonito na Laudato Si é que o Papa faz uma globalização desta, em que ele diz a chamada ecologia integral. Sim. A ecologia integral implica que tu, como dizia Chiara Lubich, dizia-nos muitas vezes a nós jovens, ama a pátria alheia como a tua. Enquanto nós não fizermos isto, ama a pátria alheia como a tua própria. Isso. Ora, se eu não quiser saber da Índia, do Paquistão, dos países onde as indústrias estão para me servir a mim, que vivo num país desenvolvido, lá o envenenamento da atmosfera, portanto, o excesso de consumismo que eu tenho aqui nos países desenvolvidos, se eu não quiser saber de nada disto, é inútil, porque então todo o esforço que eu fizer na Europa, posso pôr muitas hélices de energia eólica, posso aproveitar a energia das ondas, posso pôr muitos carros elétricos, mas se eu não tiver a noção global e reduzir o meu consumo, nós temos que andar para trás. Reduzir. Ana, eu sinto como se hoje Deus, né? Eu digo Deus, parece que nos chama sempre
a não consumir tanto, nós todos, não é? É reduzir o consumismo, porque está desenfreado, né? Isso. E eu vejo na sua fala também isso para nós, esse convite, né? Isso. Até pensar melhor o que eu compro, qual é o material, e a gente não tem essa consciência. É isso mesmo, diante de cada escolha que fazemos no supermercado, levar os saquinhos, onde é que eu posso reduzir o plástico na minha casa? Depois vão-te dizer assim, isso não faz diferença nenhuma, é só uma pessoa e todos os outros fazem diferente. Nós vamos ouvir todo o tipo de comentários, mas eu, perante a minha consciência e perante Deus, eu não posso ter uma vida dupla, digamos, não é? Sim, sim. E dizer, olha, é tudo muito lindo, vou à missa e rezo, mas depois não quero saber do resto. Não me interessa, não... Portanto, isto que dizias, Vânia, de reduzir o consumo, a mim ajudou muito esta onda, que até veio do mundo, não veio do cristianismo, mas veio do mundo, da onda slow, que se chama o slow, que é abrandar. Slow food, slow medicine, slow vacation, que é abrandar o ritmo. Não significa que fazemos menos coisas, mas não nos deixamos tomar tanto pelo stress. A slow fashion, a moda slow, Entendi. em que tu vais estar preocupada, pelo menos saber onde é que foi feita a tua roupa. Eu sempre vou ver a etiqueta. Eu vou ver a etiqueta porque eu quero saber se tem poliéster. Sim, poliéster é plástico. É plástico, estou a vestir plástico. E aqui a questão, até me podem pôr uma peça de roupa que é de poliéster reciclado. Sim. É mais ecológico do que se for. Porém, o que a mim me interpela, sempre me interpelou, e daí a escolha pelas fibras naturais, é o fim de vida. Aquela peça em fim de vida é sempre um plástico. Não vai entrar em decomposição, não vai decompor-se. Então, para que é que eu vou vestir plástico se ela depois vai ficar 500 anos Entendi. na natureza à espera de decompor? Enquanto houver alternativa. Entendi. Quando deixar de haver... Mas nós podemos usar lá... Por isso eu compro... Quando preciso de uma peça de roupa, eu compro em segunda mão. Eu compro sempre em segunda mão. Só compro em primeira mão na loja quando preciso mesmo. Porque 100% lã de ovelha é difícil de arranjar e barato. É difícil, as duas coisas. Verdade. Mas há muitas camisolas antigas que a gente em segunda mão consegue 10 euros uma camisola. Consegue mesmo. E arrumadinhas. Verdade. Ana, dá para fazer um outro programa depois só falando disso, que é um tema bem interessante. Essa questão, no Brasil a gente fala dos bazar, né? Os bazares, comprar em segunda mão. Mas voltando à carta do Santo Padre, é possível falar para nós numa conversão ecológica, não é, Ana? Porque é uma coerência, né, de vida que a gente tem que buscar. E você falou uma coisa muito bonita, não adianta você vai à missa todo dia, você reza, você cumpre suas práticas de piedade, mas não liga nada a outras coisas que somos chamados a nos preocupar, não é? Eu queria que você falasse para nós um pouco dessa conversão ecológica que a gente percebe em você, essa inteireza. É tal... Todos nós somos consumidores, não é? Não há maneira, porque já não vivemos na época em que vamos colher diretamente à horta. Somos consumidores de alguma forma, sobretudo quem vive nas cidades. Portanto, essa realidade não podemos fugir. Perante essa realidade, tu podes fazer opções. E podes fazer opções, como dizias, conscientes, mais ou menos conscientes. Eu sempre aprendi desde a adolescência, não é? De ser o... Chiara Lubick sempre nos ajudou, a nós adolescentes, a ser participativos na nossa sociedade, exatamente porque os cristãos não se alheiam da realidade, não vivem só para a eternidade,
Ou seja, têm esse objetivo, sim, sim. É o nosso foco, não é? Chegar ao céu e poder estar com Deus na eternidade. Mas, ao mesmo tempo, nós só podemos fazer isso se vivermos bem, como cristãos empenhados aqui na Terra durante o período que tivermos e que Deus nos der. Esse empenho passa pela sociedade em si, a forma como está organizada. Quando eu sou um consumidor ou um votante, quando eu sou um eleitor, não é? Quando eu sou um consumidor, quando eu escolho o que vou calçar, o que vou vestir, o que vou comer, então eu posso sempre fazer algumas escolhas. Não tenho necessariamente que só utilizar aquilo que o mercado me diz que eu vou. Isto dá muito trabalho, dá. Tu tens que andar sempre à procura daquele artigo que não tem muitos aditivos, por exemplo. Tu não queres comer aditivos até pela tua saúde. E por outro motivo, para dar um sinal ao mercado, não é? Porque o mercado funciona assim. Se eu, consumidor, consumir muito daquele produto, o mercado vai produzir mais daquele produto. Eu dou mensagens. Se eu começar a deixar de lado as coisas mais químicas, mais artificiais e começar a ter menos saída, o mercado entende que o consumidor já não quer essa. Portanto, essas escolhas nós podemos fazê-las por uma questão ecológica, mas também como cristãos. Sim. Porque é natural em nós pensar sobre isso e amar esta casa comum, como disse o Santo Padre, esta casa comum. Que ela é uma casa, nós sabemos. É uma casa. Mas comum porque não é só minha. Eu não posso pensar que é. Portanto, sempre pensar no outro. Sempre ter presente quem vem atrás de mim, quem vem a seguir. Mas também, por exemplo, a China, durante muitos anos, nos últimos 20 anos, fazia todos os bibelôs deste planeta. Todos os bibelôs que havia, porcelanas, ainda hoje continua a fabricar. Uma coisa que eu percebi que podia também reduzir no consumo, não é? Pensar, diante de cada... Mas eu preciso mesmo disto? Ok, sim. Se eu preciso, também não posso andar nua na rua. Também tenho que ter... Se eu preciso, ok, então deixa-me ver a forma mais... Mas se calhar algumas coisas realmente eu não preciso ter mais mais um cinto. Entendo. Pronto. Colecionar, né? Não. É muito hábito colecionarmos coisas. Sapatos, cintos, ainda mais as mulheres, não é? Joias. A gente sempre gosta de ter na gaveta, porque pode faltar um, vem outro, mas ser mais essencial, não é? Que era Luby que dizia, nós temos de ser como as plantas. Dizia aos adolescentes, porque eles entendem as coisas, os jovens. Devemos ser como as plantas. As plantas absorvem da terra os nutrientes exatos que precisam, a água que necessitam, mas você nunca viu uma planta gorda, uma planta obesa. Não existem plantas obesas. A planta absorve o que necessita. E é assim que ela respeita o seu Criador. Sim. Ela não absorve mais porque quer guardar, colecionar. Só o que necessita. Não faz coleção. Então temos que trabalhar todos, porque ninguém é perfeito, mas trabalhar nesse sentido, não é? Sim. Então, projeto Animar. Animar com H no final. Anima em latim. É Anima. É Animar. Anima. Na verdade, o H é mudo, na pronunciação é mudo. Animar. Nasceu com esta vinha de animação turística, que é a atividade do CAI chama-se animação turística, e depois, também em latim, anima quer dizer alma. Alma. E por isso eu gostei tanto de juntar as duas coisas, a animação turística, mas esta ideia de dar uma alma a um tour, uma visita cultural, um tour religioso, dar uma alma, não só fazer por fazer, mas que a gente descubra esta identidade portuguesa, para já. Enquanto for tudo feito aqui em Portugal, para já é a gênese. E dar uma alma
que depois está muito ligado ao cristianismo no nosso país. Por isso, este logotipo foi feito pelo Rodrigo Cerqueira, que é um designer, e que procurou espelhar aqui também os elementos que ele identificou que tinham a ver também comigo. Não é? Sim, peregrinação, né? Tem a igrejinha, tem uma cruz, tem uma ovelhinha, tem uma ovelha. A natureza. A natureza e um sininho. Esta caminheira aqui tem um sininho. Sim. Que tem a ver com os monges. Está pegando do seu ombro, da sua t-shirt. Esta não está tão bem impressa. Que bonito. Tem a ver com os monges, porque esta chamar para a oração, não é? Sim. Os monges eram chamados pelo sininho e é todo tem uma série de símbolos ligados. Fortes, né? E agora eu vou pôr nas mãos de Deus também para que possa também crescer e e estar ao serviço também do reino, mas de uma forma também interessante para quem faz turismo, não é? Sim. Inspirador. Quero agradecer a sua presença, de partilhar conosco essa história tão bonita, como eu dizia, né? Inspiradora, Ana, para todos nós. Voltarmos à nossa origem, não é? Deus abençoe seu projeto, você, tá bem? Obrigada. Agradecemos muito a sua presença no Manhã Viva. Obrigada. Obrigada. E nós agradecemos a todos que nos acompanharam nesse programa de hoje, essa conversa tão boa, tão agradável aqui com a Ana. E aprendemos muito, né? Fomos aí tocados em vários aspectos da nossa vida, de que nós, de fato, precisamos colaborar aí para essa economia, para esse cuidado também com a nossa casa comum. Assim, nós deixamos um abraço grande para todos os nossos telespectadores, benfeitores, agradecendo sempre ao benfeitor que mantém a Canção Nova no ar, graças à sua colaboração. Esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal e você pode enviar para alguém que precisa ouvir esse conteúdo de hoje. Deus abençoe e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.